que alegria, meu amado, minha amada. Estamos aqui, 15º dia da nossa quaresma. E estamos entrando nessa meditação de hoje, nesta semana tão intensa da vida financeira. E olha o dia, é dia dele, São José. Essa é uma das imagens de São José que eu mais amo. Esse é São José inclinado a nós, inclinado a mim e a você. E muitas vezes a gente não tem contato com São José. Se você chegar, por exemplo, em toda igreja você vai ver o crucificado, uma imagem de Nossa Senhora. Você já sabe, você já espera, mas não necessariamente de São José. Muitas pessoas já têm essa devoção a Nossa Senhora, mas não têm a São José. Entenda que em 1870, dia 8 de dezembro de 1870, o Papa Pio IX proclama São José como patrono, padroeiro da igreja. Este é o pai da igreja. Reconhece São José, a igreja neste decreto reconhece como aquele que protegeu, aquele que sustentou e guiou a Sagrada Família. E por isso é ele que também vai cuidar da igreja. Que coisa linda. Entendemos que São José é aquele que cuida dos projetos de Deus. Por isso que hoje nessa meditação eu quero trazer a figura dele. Porque quando falamos de providência, São José é aquele que providenciou todas as coisas. São José foi o homem exemplo, o homem guardião da família. E existem alguns títulos de São José que para mim são importantes, são fortes. O primeiro título de São José, padroeiro da Igreja Universal. O segundo título de São José, que também todo mundo já conhece, São José operário. Porque São José, ele vai trazer a dignidade do trabalho. Uma das coisas que eu aprendi em peregrinações à Terra Santa foi entendendo que São José é carpinteiro, e muitas vezes as pessoas falam um humilde carpinteiro, como se São José fosse pobre, né? Como se fosse uma profissão pobre. Mas foi algo que eu me surpreendi e aprendi quando cheguei na Terra Santa, com um padre muito santo que nos deu formação. Ele dizia: São José tinha uma profissão que era muito valorizada naquela época. Aqueles que podiam ter uma casa com madeira, móveis de madeira, eram pessoas que tinham condições, porque era algo muito caro. Então, a carpintaria era uma profissão requintada. São José, ele era requisitado por aqueles que tinham condições financeiras. São José não era pobre, né? Então, às vezes a gente olha como se eles fossem pobres, mas isso não é uma realidade. Isso me chocou, esse conhecimento a respeito de São José, da carpintaria, do trabalho. E aqui há algo muito forte para nós. São José, ele fala muito, ele nos fala no sentido, ele nos mostra que é do trabalho que vem o sustento. É do trabalho humano que deve vir o sustento, mas é pela dignidade do trabalho
que você irá colocar, pela dignidade do trabalho que você irá colocar seu coração. E aqui, meus amados, nessa semana que estamos falando sobre a vida financeira, nós precisamos dar uma olhadinha. Como é que nós temos nos comportado diante do nosso trabalho? Qual é o teu trabalho, meu filho? Qual é o teu trabalho, minha filha? São José, ele nos ensina que tudo aquilo que a gente faz fala do nosso coração. Tudo aquilo que a gente faz fala de nós. Hoje o mundo está fragmentando as coisas. Não tem problema se eu chegar no meu trabalho e fizer algo errado, ou fizer de qualquer jeito, ninguém vai saber, chegar a qualquer hora, tirar proveito de alguma coisa, como se isso não falasse do meu coração. Como você se porta no seu trabalho fala de quem você é. Por isso São José é elevado a este lugar de José operário, que sendo humilde, tornou-se o modelo perfeito para todos os trabalhadores. Por isso o dia 1º de maio foi instituído como uma festa de São José Operário para destacar a importância do trabalho na vida cristã. A importância do trabalho na vida cristã. Isso significa: o trabalho santifica o homem e o homem dignifica o trabalho. Aquilo que você faz, meu filho, tem te santificado? O seu trabalho tem te santificado? E você tem feito do seu trabalho um lugar digno? Pensa um pouquinho. Será que você está indo para o seu trabalho apenas pelo dinheiro? Apenas pelo salário? Ou você ali está colocando o seu coração? Se você não fosse receber nada por aquilo, você continuaria fazendo? Quantas pessoas agora responderiam: eu não, Deus me livre. Então tem alguma coisa errada. O teu trabalho, meu filho, precisa ser um caminho de santidade para você. E você, com o seu amor, fazendo com amor, você está dignificando aquele lugar. Muitas vezes a nossa vida financeira não vai bem, porque você não tem colocado o teu coração naquilo que você faz. O dinheiro, vamos lembrar aquilo lá do 1º dia. O dinheiro, como eu lido com o meu dinheiro, fala da minha relação com a vida, fala da minha relação com Deus, fala da minha relação com pessoas. Porque se você coloca o dinheiro no lugar errado, ele começa a se tornar um Deus. E Deus nos exorta que haja apenas um Deus na nossa vida. Por isso, meu filho, você não pode ir para um emprego por causa do salário dele. Mas você precisa ir para aquele lugar porque é lá que você precisa estar. Porque é ali que você precisa realizar aquilo que Deus colocou em você. É ali que você precisa estar. São José, ele também tem um 3º título, chamado São José, terror dos demônios. Pouquíssimas pessoas conhecem esse título de São José. A tradição da igreja atribuiu a São José o título de terror dos demônios, devido à sua pureza, à sua humildade e à sua fidelidade a Deus. São José é esse homem que viveu a pureza.
Isso é o terror dos demônios. Um homem, principalmente nos tempos de hoje, que se prontifica a viver a pureza na sua mente, no seu coração, no seu relacionamento, que se prontifica a viver a fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade às pessoas que convivem, fidelidade a si mesmo. Um homem que se prontifica a viver humildade. Isso é o terror dos demônios. Porque o demônio ele já começa desvirtuando a figura do homem. O demônio, Gênesis 3, ele começa desvirtuando a figura do homem. Preste atenção, em Gênesis capítulo 2, Deus fala com o homem. Deus chama o homem e dá a ele uma missão. Quando a serpente esperta, astuta chega, ela vai falar com a mulher. E perceba que ela faz todo o diálogo com a mulher. E aquele homem, silenciado ao lado daquela mulher, se vê enganado, silenciado, sem postura. Ele também sabia que não era para comer o fruto. Mas a mulher colheu, comeu e deu, e o marido comeu. Assim diz a palavra. E é muito interessante porque quando eles ouvem Deus caminhando pelo jardim, com quem que Deus fala primeiro? Por primeiro, mais uma vez, Deus chama o homem. E este homem responde: a mulher que tu me deste me enganou e eu comi. O demônio, ele já vai desvirtuando a figura do homem. O homem é chamado guardião da família, como nós vamos ver que é o próximo título de São José. Guardião da Sagrada Família. O homem é o guardião da família. O homem é o guardião do projeto. O homem é aquele que deve proteger, guardar, cuidar. E o que esse homem fez em Gênesis 3? Ele permite que a serpente entre, que a serpente seduza aquela mulher, e ele mesmo não se posiciona. Como nós temos visto homens que não se posicionam, homens que não são guardiões da família, homens que não estão vivendo a pureza, a fidelidade. O que mais a gente ouve é: o homem não é fiel, o homem não é. Isso é o que o demônio quer que todo mundo fale e todo mundo pense. Um homem que vive a pureza, a fidelidade, se torna, como São José, terror para os demônios. Olha que coisa linda. A vivência da pureza, da castidade, e a pureza e o silêncio são armas poderosas contra as investidas do inimigo. São José nos ensina que a verdadeira força está na entrega total à vontade de Deus. E por isso São José precisa ser invocado especialmente nas suas batalhas espirituais. Como me encantei com isso. Recorra a São José em meio às suas batalhas. Isso é a igreja que diz. Recorra à intercessão de São José, principalmente quando você estiver sofrendo batalhas espirituais. E aqui eu já quero colocar por todos os homens, que Deus possa levantar os homens da tua casa, os homens da nossa comunidade, da nossa família do sangue, homens que verdadeiramente queiram viver a exemplo de São José. Por último, São José é chamado o chefe
da Sagrada Família. Sua paternidade não foi apenas legal, mas verdadeira no sentido mais profundo. O que é a paternidade no sentido mais profundo? Educar, proteger e ensinar como modelo. O verdadeiro pai não é necessariamente aquele que põe no mundo, mas aquele que educa como modelo. Se torna modelo. Pode olhar para mim. Pode aprender de mim. É aquele que protege. Pai é aquele que te protege e que te ensina a ser verdadeiramente fiel a Deus, fiel a seus princípios, fiel à verdade. Só que é claro, isso não é exclusivo para o homem. São José ensina para cada um de nós. Eu preciso me portar como um modelo. As pessoas precisam olhar para mim e aprender de mim. Pensando lá, minha filha, no seu trabalho. Pensando lá na sua casa, meu filho. Você tem sido um modelo. Você tem ensinado, você tem educado como modelo. Pensa um pouquinho nisso. E diga isso. Vinde São José. Nós rezamos aqui na comunidade. São José, aquele que proveu e confiou na providência divina, não faltando nada a Jesus e Maria, rogai por nós. Nada faltou a Jesus e Maria, porque ele confiou na providência, porque ele confiou no Deus que o chamava, no Deus que o confiava cada missão. Não está fragmentado. A missão de cuidar de Maria, de Jesus, de trabalhar, de ser exemplo. Deus confiou a ele uma missão de ser esse homem fiel aonde quer que ele estivesse. Que São José possa nos ajudar hoje. São José possa entrar nas nossas batalhas. Que São José possa recorrer a Deus pela nossa vida financeira, pelo nosso trabalho. Valei-nos, São José. E que você possa olhar para essa imagem já e pedir essa graça. São José, inclina-te a mim. Inclina-te a mim. Veja-te nesta figura e sinta que São José intercede por você, porque ele tem a missão de cuidar do projeto de Deus, para mim, para você, para a nossa vida. Guardião, peça comigo, valei-me São José.